Daí, pessoal, mais umas resoluções. Mas antes de ir para as resoluções, vou fazer uma abordagem teórica bem simples, bem resumida, a respeito das posições relativas entre duas circunferências. Então eu tenho aí na tela, basicamente, 3 posições relativas. Então eu tenho aí circunferências que são tangentes de forma externa, ou tangentes externos. O que está acontecendo? As circunferências estão separadas, né? Estão uma externa em relação à outra, mas com um ponto aqui, ó, de interseção. Então tem um ponto de tangência. Quando que isso acontece? Quando a distância entre os centros, deixa eu colocar aqui uma cor, ó. Quando a distância entre os centros, aqui eu tenho o raio 1, e aqui eu tenho outro centro um pouco maior, raio 2. E o que acontece? A distância entre C1 e C2, a distância entre os centros, equivale à soma dos raios. É o que eu estou observando aqui, ó. Que a distância desse centro até esse centro, na realidade, é o quê? É o raio 1 mais o raio 2. Então isso aí é uma situação bem simples, né, de se verificar. Então, quando a soma dos raios equivale à distância entre os centros, eu tenho aí circunferências tangentes externas. Tangentes internas. Tangentes internas é quando a distância entre os centros, olha só, aqui eu tenho um centro e aqui eu tenho um outro centro. Então, quando essa distância aqui, observa que ela equivale ao quê? Equivale ao raio 1, ou seja, o raio todo, olha só, equivale a todo esse raio aqui, menos esse pedacinho aqui, ó. Menos o raio, vou chamar isso aqui de raio 1, e aqui vou chamar de raio 2, quer dizer, é o raio da maior. Então, tangentes internas é quando a distância entre os centros, centro 1 e centro 2, é dado pela diferença raio maior menos raio menor, ok? Aí eu tenho uma outra situação aqui de circunferências que são externas, mas sem tangenciamento. Então observa que aqui eu tenho um raio, vou chamar aqui o raio menor, né? E aqui eu tenho um outro raio um pouco maior. Então aqui eu vou chamar isso de raio 1 e aqui raio 2. O que está acontecendo? Que a distância entre os centros, olha só, a distância entre os centros, aqui está DC1, C2, a distância entre os centros, ela é maior que a soma dos raios, porque aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro, se eu somá-los, não dá essa distância. Quer dizer, então que quando somando os raios, mesmo assim, ainda eu tenho a distância entre os centros como sendo maior, então as circunferências são externas entre si. Quando a soma equivale à distância entre os centros, elas são tangentes, elas são externas, mas tangenciando. Quando a soma é menor, quer dizer, a distância entre os centros é maior, é porque elas estão num afastamento, né? Então as distâncias dos centros são maiores que a soma dos centros é maior do que a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, ok? Externas. Secantes, essa aqui é a mais chatinha de enxergar, ó. Então aqui eu tenho um raio, vamos ver se eu consigo com cor aqui dar um efeito melhor. Aqui eu tenho um raio, vou chamar aqui de raio 1, e aqui eu tenho um outro raio, vou chamar de raio 2. Então o que acontece? Quando é que elas são secantes? Quando é que elas têm dois pontos em comum? Ó, aqui um ponto, aqui um ponto e aqui outro ponto em comum, ponto de corte. Quando que acontece isso? Quando a soma dos raios é menor, quando a distância entre os centros é menor que a soma dos raios, até porque tem uma regiãozinha em comum aqui, ó. Uma está dentro da outra, então logicamente que a soma dos raios será maior que a distância, mas ao mesmo tempo essa distância entre os centros, embora seja menor do que a soma dos raios, ela é maior que a diferença entre os raios.
Claro, é maior que a diferença, por quê? Porque caso ela não fosse maior, essas circunferências estariam afastadas uma da outra, no mínimo tangenciando. Como a gente vê aqui, né, na tangência aí, a distância é igual à soma dos raios. Ok? E outra situação é quando eu tenho circunferências internas, uma a outra, né, uma interna à outra. Então, quando que acontece isso? Quando a distância dos centros, vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um raio. Deixa eu botar aqui o maior, tem um centro por aqui. Então, aqui eu tenho um raio. E daqui para cá eu tenho outro raio. Então, tudo isso aqui é um raio maior. E esse pedacinho aqui é um raio menor. Então, o que acontece? Quando elas são internas, quando a distância entre os centros é ainda menor que a diferença, né? Quando a soma, a distância entre os centros é menor que a diferença. Quando a distância é maior que a diferença, ela pode ser secante, ok? E por último, é o caso mais simples de verificar, é quando elas são concêntricas. Elas são internas, mas concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro. Aí, como o nome diz, né, tem o mesmo centro. Então eu verifico quando eu encontro as duas circunferências com as mesmas coordenadas de centro. E aí a distância entre os centros é zero, logicamente, né, porque é o mesmo ponto. Ok? Então isso é uma abordagem assim rápida e resumida das posições relativas entre as circunferências. A gente vai aplicar justamente esse modelo aí em 2 exercícios. Ok? Então eu tomei cuidado para colocar já no exercício o resumo, olha só, o resumo da regrinha aqui do lado, tá? Então a gente vai fazer aí a resolução. Bom, do que eu preciso aí? Eu preciso das coordenadas do centro das duas e preciso também dos raios, né? Então vou pegar aqui essa primeira circunferência aqui, ó. Essa aqui que eu vou chamar de circunferência 1, tá? Então aqui essa circunferência aí. Circunferência geralmente se usa uma letra grega, né, para representar, né? Eu estou usando aí a letra grega lambda, né? Que é geralmente o que se usa. Então essa circunferência 1 ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x mais 4y menos 9. Então, sobre essa circunferência, vou fazer o quê? Vou descobrir o centro e o raio, tá? Então, o centro, vou usar uma regra prática. Como que tu calcula o x do centro? Pega o coeficiente do x, troca o sinal e divide por 2. Menos 3, trocando o sinal dividido por 2, isso vai dar mais 3 meios. Então, isso aqui 3 meios. E agora o y do centro. Bom, mesma coisa, tu pega o coeficiente do y, troca o sinal e divide por 2, mais 4, troca o sinal e divide por 2, dá menos 2. E aí eu tenho o centro. E o raio. Bom, o raio eu vou usar a expressão que define o raio, né? Raio é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. Vou dar mais uma sequência aqui, substituindo. A ao quadrado eu tenho 9 quartos, vou botar devagar, ó. 3 meios ao quadrado mais b quadrado, lembra que isso aqui, ó, é o a e que isso aqui, ó, é o b. Então, a ao quadrado, 3 meios ao quadrado, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado. E aí, menos termo independente. Aqui faltou o zero. Termo independente, que é o menos 9. Então, menos termo independente, menos o menos 9, mais 9, né? Ficaria assim, na realidade, ó, menos 9. E isso é o mesmo que mais 9. Então, o raio está dando aí... na raiz, 9 quartos, mais 4, mais 9. Vou fazer uma redução aí para menor denominador comum.
E aqui eu vou chamar isso de centro 1, ó, e aqui raio 1, e aqui raio 1, já que eu estou trabalhando com a circunferência 1. Então eu tenho aqui o denominador 4. 4 por 4, 1 vezes 9, 9. Mais 4 por 1, 4 vezes 4, 16. E 4 por 1, 4 vezes 9, 36. Então esse raio 1 aí tá dando 25 com 36, 61. Então tá dando aí raiz quadrada do 61 quartos. Que eu também posso falar que R1 é igual a raiz do 61 sobre 2, né? Já que raiz de 4 é exata, aqui é 2. Então, raiz de 61 sobre 2. Aí eu tenho o raio 1 e o centro 1. Ok. Vou fazer a mesma análise para circunferência 2. Circunferência 2 é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y menos 6 igual a 0. Aí eu vou para o centro da circunferência, vou chamar de C2, centro 2. Então, para encontrar o centro, o x, eu pego aqui o coeficiente do x, troco o sinal, divide por 2, isso dá 3. E para encontrar o y do centro, a mesma coisa, no y, troco o sinal, divide por 2, dá menos 1. E aí eu tenho o centro da segunda circunferência. Os centros, ó, ficaram diferentes. Então eu já me livro, ó, dessa que elas não são concêntricas. Porque as concêntricas é quando os centros são iguais. Olha aqui, a distância entre os centros é 0, por quê? Porque nesse caso, C1 é igual a C2, por isso que dá 0. Então já não são concêntricas. E agora vou para o raio. Raio da circunferência 2. Vou aqui mais uma vez, ó, colocar a expressão para ti, a ao quadrado mais b quadrado menos termo independente. E vou partir para a substituição. A ao quadrado 3, lembra que isso aqui é o a e isso aqui é o b. Então 3 ao quadrado mais b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos termo independente, olha aqui o termo independente, ó, menos o menos 6, que vai dar mais 6. Então o raio 2 está dando raiz quadrada de 9 mais 1 mais 6. E isso está dando que o raio 2 é igual a raiz quadrada do 16, ó, deu redondo. O raio da segunda é igual a 4. Ok. Agora eu vou analisar, a partir do que eu tenho aí, né, em qual caso se encaixa. Antes eu vou fazer a distância, né, entre C1 e C2. Então, distância entre os centros. Distância C1 e C2. E aí é o seguinte, ó, vou usar a forma resumida da distância, tá? Essa aqui é uma espécie de um abreviamento, né, da expressão. Tu sabe que distância entre dois pontos AB é aquela expressão x do B menos x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado, tá? Essa expressão. Para evitar tudo isso, eu vou fazer de uma forma resumida, que eu tenho feito aí reiteradas vezes nas resoluções. Sempre que pede distância entre dois pontos, como é o caso aqui, distância entre os dois centros, eu uso esse método aqui, tá? Então eu coloco um ponto acima do outro, 3 meios é o primeiro centro, e menos 2 é o outro, e coloco embaixo o outro ponto, que é o outro centro, 3 e menos 1. Traço aqui uma linha horizontal e aí começo aqui, ó, distância C1, C2. Então olha só, distância entre 3 meios e 3. Bom, 3 meios aqui, ó, isso é o mesmo que 1,5. Então 1,5 para 3 é 1,5 a distância. E 1,5 é o mesmo que 3 meios. Então aqui eu tenho 3 meios.
A distância entre menos 2 e menos 1, distância entre menos 2 e menos 1 é de uma unidade, né? Para sair do menos 1 e ir até o menos 2, eu ando uma casa. Então aqui a distância é 1, então aqui 1. Aí eu elevo essas diferenças ao quadrado e tiro a raiz. Aí fazendo isso, eu vou encontrar raiz de 9 quartos mais 1. Estabeleço no mesmo denominador 4. 4 por 4, 1 vezes 9, 9. Mais 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Isso está dando aí raiz quadrada do 13 quartos. Então a distância C1, C2, melhor escrita, é raiz de 13 sobre 2. Ok? Bom, então aí eu tenho os elementos necessários. Olha só, vou marcar para ti aqui. Ó. Eu tenho o raio 1, eu tenho o raio 2 e eu tenho a distância entre os centros. Eu sempre vou precisar desses elementos, tá? Eu vou precisar do raio das duas e da distância entre os centros. Bom, aí eu vou comparar. Olha só, como eu não tenho, não são valores exatos aqui, eu vou fazer uma conjectura. Ó. Raiz de 61 sobre 2. Vou pensar o seguinte. Raiz de 61 sobre 2, eu posso pensar que é raiz de 61 é 7, alguma coisa, porque 8 vezes 8 é 64. Então aqui em cima eu tenho, ó, isso aí é uma estimativa, 7, alguma coisa. Ok? E aí vou dividir isso por 2. Então significa que isso estimando vai dar um valor 3, alguma coisa. Beleza? Aqui fazendo estimativa também. Ó. Raiz de 13 é igual a 3, alguma coisa. Ó. Isso aqui é 3, alguém. Porque 4 vezes 4 passa e dá 16. Então é 3, alguém, divide por 2. Então, por estimativa, isso vai me dar 1, alguma coisa. Então, se eu somar R1 mais R2, eu encontro 1, alguma coisa mais 4. Isso vai resultar 5, alguma coisa. E aí então a distância aqui a distância aqui entre eles é 1, pouco. E a soma é 5. 5 e pouco. Então significa que a distância é menor que a soma. Tu consegue ver? Ó, a distância aqui, ó, isso aqui é menor do que a soma que está dando 5, alguma coisa. Então tem que procurar onde é que a soma dos raios é maior que a distância. Soma dos raios maior que a distância. Olha aqui, ó. Aqui é menor. Ó, aqui é menor. Então não pode ser esse caso. Soma dos raios é maior que a distância. Eu estou aqui, ó. Soma dos raios é maior que a distância aqui, ó. Beleza, então eu estou nesse ponto. Para confirmar, eu só preciso garantir que a distância que deu aqui 1, pouco, seja maior que a diferença entre eles. Então vou fazer a diferença aí, ó. A diferença entre os raios, tá? Então um raio é 4 e o outro raio é 3, alguma coisa. 4 menos 3, alguma coisa vai dar o quê? Vai dar 0, alguma coisa. E aí confirma, né, que R2 menos R1, né, a diferença entre os raios, ou pode pensar também R1 menos R2 módulo, tanto faz, que essa diferença aí está dando 0, alguma coisa. E isso 0, alguma coisa realmente é menor que 1, alguma coisa. Certo? Então aí eu concluo que essas circunferências elas são o quê? Secantes.
porque atende aqui as condições, tá? Então elas são secantes, e aí eu fiz um desenho para te mostrar isso, que inclusive pede aqui no exercício, né? O desenho tá aqui o desenho. Então, ó, as duas circunferências. Aqui aquela que tem essa equação e aqui a outra equação, tá? Então elas são secantes. Então tem daí dois pontos, ó, dois pontos de tangência entre si, ok? Voltando aqui para a resolução, olha só, voltando para a resolução, eu poderia também, né, usar a máquina calculadora e fazer os valores aqui. Vou colocar de uma outra cor, essa cor aqui. Então, olha só, se eu fizesse isso na máquina, deixa eu posicionar a máquina aqui, vou jogar para cá. Então, olha só, zerei, raiz 61 sobre 2, 61, tira a raiz, e aí divide por 2. Tá dando 3,9, aquilo que eu falei, ó, ia dar 3, pouco mesmo. Deu 3,9. 3, veja aqui. 3,9. Esse é o raio 1. Aqui deu exato aqui, ó, raiz de 13 sobre 2. Vamos para a máquina. Aqui 13 raiz divide por 2. 1,8. Então aqui está dando 1,8. Que eu falei que ia dar, né? 1, pouco. Deu aí 1,8. Então, distância C1, C2 é igual a 1,8. E aí tu poderia analisar, né? Fazer com esses valores. Tá? R1 mais R2 seria 3,9 mais 1,8. E aí realmente, ó, isso vai dar 5,7. Olha aqui, ó, 5,7. Da mesma forma que a diferença 4 menos 3,9 vai me dar aí 0,1. Ok? Então eu poderia ter usado a máquina para fazer as extrações, mas eu acho muito mais interessante essa estimativa, né? Se ausentando da máquina e fazendo por estimativa essas raízes aí. Ok? Bom, então tá feito o primeiro exercício. Acho que eu tenho mais um aqui nesse vídeo. Tem mais esse aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu vou pegar a circunferência 1 e vou adotar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y menos 6 igual a 0. E aí vou calcular o centro e o raio. Centro, aí lembra que o centro, para encontrar o x, eu pego o coeficiente do x, troco o sinal, divide por 2. Isso vai dar 3. E para encontrar o y, pego o valor do coeficiente do y, que é 2. Troco o sinal, divido por 2, menos 1. Tá? Então isso é uma regra prática para encontrar o centro. Tá? 3 e menos 1. Ok. E aí eu vou calcular o raio agora. Lembra que raio é igual à expressão raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado menos termo independente. Lembrando que isso aqui, o 3 é o a e o menos 1 é o b. Então, jogando isso na expressão, eu tenho a ao quadrado é 3 ao quadrado, mais b quadrado menos 1 ao quadrado, e aqui, menos termo independente, né? Termo independente está aqui, ó, menos 6, isso vai dar mais 6. Se observar, essa equação aí é a mesma do exercício anterior, né? Mas eu estou resolvendo de novo para aproveitar e fazer aí uma espécie de fixação. 3 ao quadrado, 9, mais menos 1 ao quadrado, 1, mais 6. Então isso é igual a raiz do 16. Raio 1 é igual a 4. Defini então o centro e o raio. Vou para a segunda circunferência.
Segunda circunferência tem como equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y menos 10 igual a zero. Dá para ver aqui, ó, que os coeficientes do x e do y são os mesmos. Consequentemente, o centro será o mesmo. C1 igual a C2. Então, já sei isso. Se os centros são iguais, já sei que são concêntricas, tá? Mas eu vou fazer bem completinho o exercício, tá? Mas no momento que tu percebe que os coeficientes aqui são os mesmos, ó, e aqui também, ó, então isso aqui define o centro, né? Essas coordenadas vão definir o centro. Então, se tem o mesmo centro, elas são concêntricas, tá? Bom, mas aí eu vou fazer isso devagar, tá? Então, eu vou seguir o esquema aqui, ó. Centro, vou definir agora, logicamente, como nós vimos, vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai dar mais 3. E o y, olha só, troca o sinal, divide por 2, menos 1. Ok. O raio tem a expressão que define, ó, já encontrei centros iguais, olha só. 13 menos 1, 13 menos 1. Eu não precisaria nem ir adiante. Já sei que essas circunferências, aqui, ó, circunferência 1 e circunferência 2, elas são concêntricas. São concêntricas, tá? No outro exercício eu não escrevi, né? Aqui, ó. Aqui o que eu encontrei, que circunferência 1 e circunferência 2, elas são secantes entre si. Ok? Voltando aqui então, vou usar a expressão que define o raio, a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente, a ao quadrado 3 ao quadrado, mais b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos termo independente. Termo independente está aqui, é o menos 10, então entra aqui mais 10, né? Troca o sinal. E aí o raio, que eu vou chamar aqui de raio 2, esse aqui é o raio 1, raio 1. O raio 2 é igual a raiz quadrada de 9 mais 1 mais 10. Então, o raio 2 é igual a raiz quadrada de 20. Se eu simplificar isso, né? Se eu extrair fator do radicando, eu vou encontrar 2 raiz de 5. Para quem não lembra, né? Pega o 20, dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Então isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 5. Cancela a raiz com potência, sai fora o 2, 2 raiz de 5. Ok? Mas nota então que eu fiz os raios, mas nem precisaria, né? Esse raio aqui eu teria que calcular porque eu não saberia se os centros ficariam iguais. Mas quando eu defino centros iguais, significa o quê? Que essas circunferências são concêntricas, tá? Então não precisei nem ir adiante. Por que isso? Porque C1 ficou igual a C2. Portanto, a distância entre eles, né, a distância entre C1 e C2 é igual a zero. Claro, por que é zero? Porque se é o mesmo ponto, né, distância é zero. Ok? E aí, então, nós exemplificamos dois exercícios de classificar ou dar a posição relativa entre duas circunferências. Ok? Eu vou fechar esse vídeo aqui e, em seguida, agora, assim que eu fechar o vídeo, eu vou gravar um outro vídeo com mais 3 exemplos. Para que esse vídeo não fique muito longo, então eu vou gravar um outro vídeo com mais 3 exemplos. Então, se tu quiser mais 3 resoluções aí, tu pega o próximo vídeo aí, vai na lista ali, vê o próximo vídeo, né? Olha pelo título, tu vai ter mais 3 exemplos então, ok? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.